Então agora, nós vamos falar sobre transtornos gastrointestinais funcionais. Qual o objetivo dessa aula? Nós vamos conhecer os critérios, de Roma 4, identificar os distúrbios gastrointestinais funcionais associados à dor abdominal crônica e realizar uma abordagem clínica e laboratorial adequado, para cada caso. Então, antes de iniciar, nós vamos falar um pouco, da epidemiologia da dor abdominal crônica, que ela tem uma prevalência de 0,5 a 14%, dependendo, da idade e da definição utilizada, porque nós teremos, a dor abdominal crônica, funcional, a dor abdominal crônica e dor abdominal orgânica. Então depende muito, da definição. Nós vamos aqui, nos ater somente, à dor abdominal funcional. Nós vamos basear, nos critérios de Roma 4. E nós teremos, existe dois picos de maior incidência, da dor abdominal. Seria nas crianças de 4 a 6 anos e de 7 a 12 anos de idade são que mais ocorrem, tá? São as faixas etárias de maior incidência. Então, eu já expliquei isso para vocês, mas ainda eu vou falar novamente, sobre os critérios de Roma 4. Foi que 89, um grupo de investigadores, eles se reuniram em Roma e desenvolveram um consenso para auxiliar no diagnóstico dos transtornos gastrointestinais funcionais para os indivíduos adultos, quer dizer, não tinha para as crianças e adolescentes, tá? Em 97, esses critérios eles já foram discutidos, para crianças e adolescentes. Em 99, aí nós tivemos já a publicação da denominação dos critérios de Roma 2, tá? E vocês viram, que eles são baseados, nos sintomas, evitando-se, basicamente você não há necessidade de você ficar solicitando exames, tá? Crianças em idade escolar e adolescentes portadores de transtornos gastrointestinais funcionais pode ter um diagnóstico estabelecido, somente com os critérios de Roma. E nós teremos, por último, os critérios de Roma 4, tá? Que são experiências baseadas em evidências. Então, o objetivo dos critérios de Roma 4 é desenvolver um sistema de classificação baseado em sintomas, estabelecer diagnósticos, critérios diagnósticos, para pesquisa e assistência, fazer uma revisão sistemática rigorosa da literatura com respeito a essas condições, validar e modificar esses critérios de acordo com o processo baseado em evidências. Então, nós teremos, o critério do Roma 4, tá? Nós teremos os transtornos funcionais de náusea e de vômito, tá? Que são as síndromes de vômitos cíclicos, náuseas funcionais e vômito funcional, síndrome da ruminação e aerofagia. Nós temos no segundo grupo transtornos da dor abdominal funcional e é aqui que nós vamos, nos deter. Dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável e enxaqueca abdominal. E o terceiro grupo, que também vamos falar, que seria o transtorno funcional da evacuação, constipação e incontinência fecal não retentora. Então vamos falar da cólica do lactente, que vocês sabem que é um problema que nós temos, é muito comum, nas crianças, de 3 até 3 meses, aqui fala, de até 4 a 5 meses, mas o que nós vemos é no máximo até 4 meses, tá?
É uma cólica, né, do lactente, o choro é inconsolável, prolongado após a alimentação, tem uma distensão abdominal, flatulência, flexão das pernas, sintomas que não são necessariamente indicativos de dor ou doença, pois pelo menos 10% são causas, né, a menos de 10%, né, que são causas orgânicas, tá? Quer dizer, não tem nenhum sintoma. É aquela criança, né, que fica chorando, né, por 2 horas mais ou menos, tá? De duas, é uma criança que fica até roxinha, tá? Uma acrocianose, né? Nós vamos observar, tá? É uma criança, né, que tem, é, ela realmente fica inconsolável, não quer o peito, ela fica insatisfeita com tudo, ela não consegue, né, se controlar, os pais não sabem o que fazer com aquela dor, tá? E geralmente procura, né, o pronto-socorro, tá? De noite, né? E a criança geralmente quando chega no pronto-socorro ela está dormindo sem que nada tivesse acontecido, tá? É porque realmente é uma dor autolimitada, tá? O desenvolvimento psicomotor está normal, o ganho pondero-estatural está normal, tá? E qual o tratamento? Nenhum, tá? É acalmar os pais. Você pode até fazer, né, uma massagem na região abdominal, né, com um ambiente calmo, tá? Mas isso tudo, né, na prática não adianta muita coisa, tá? O importante realmente é os pais manterem a calma e nós conseguimos, né, fazer com que eles lidem bem, né, com essa situação, porque realmente tem hora que a gente não acredita que é só cólica, tá? Você acha que é o ouvido, porque você coloca a mão no ouvidinho da criança, a criança chora mais, entendeu? Aí a avó, a vizinha fica falando, né, que é dor, né, no ouvido, tá? Então isso tudo, né, acontece mesmo e você tem que ver o ouvido dessa criança, né, no pronto-socorro, porque senão a mãe, né, não vai ficar satisfeita e acaba indo em outro colega falando, né, num clínico, né, falando que realmente era dor de ouvido e taca antibiótico nessa criança, tá? Outra coisa também importante, né, é o tratamento hoje em dia, né, nós temos um probiótico, tá? Que é o Colikids, né, que hoje em dia, né, o nome, tá? Nós temos que é, é o probiótico, tá? Que não é mais Colikids, tá? Chama-se outro nome. Eu já vou pesquisar e já vou falar com vocês, tá? Já eu coloco aqui para vocês qual é o novo nome, né? Não é mais Colikids. Então, olha, os critérios diagnósticos, né, de cólica do lactente devem incluir todos os seguintes sintomas nos lactentes desde o nascimento até 4 meses de idade. Irritabilidade, né, paroxística, irritação ou choro que se inicia e finaliza sem causa óbvia, episódio de duração de 3 ou mais horas por dia e que ocorre pelo menos 3 dias por semana, com início de pelo menos a uma semana, tá? E ausência de failure drive. O que é isso, né? É o fracasso, você, né, fazendo, né, a tradução, né, literal é o fracasso em prosperar. São aquelas crianças que diagnosticadas que não têm, né, deficiência de crescimento ou deficiência de ganho de peso, tá? Não existe, tá? Quer dizer, elas ganham peso e crescem normalmente, tá? Então, essa ausência de failure drive é isso, correto? E eu falei, né, para vocês, o Colikids é o Colides hoje em dia, que é o Lactobacillus reuteris. É 5 gotinhas, né, uma vez ao dia. Eu passo, né, por 3 meses e realmente todas as mães falam que melhora bastante, tá? E que existe, né, já artigos publicados que realmente, né, é a única probiótico que realmente ainda, né, melhora um pouco, né, essa cólica, tá? Então, olha, o transtorno, né, da dor abdominal funcional, ela, né, localiza-se, né, geralmente, né, na dor periumbilical, tá? Mas também, né, pode ser uma dor, né, em todo o abdômen,
tá? Mas pode ser também na região epigástrica, tá? Ela depende, a intensidade, tá? Vai depender muito, né, de paciente para paciente, tá? Infelizmente, né, tem uns, né, que vocês sabem que o limiar da dor está, né, abaixo, então ele vai para ele, né, é uma dor muito grande. E depende também de quanto que incomoda essa mãe e esse pai, tá? Se eles se incomodam muito, ela vai rapidamente levar, né, no pronto-socorro. É comum, né, como eu falei, né, lá atrás, né, de 4 a 6 anos e de 7 a 12, mas pode ocorrer, né, de 4 a 18 anos. O critério se estão pelo menos, né, ocorre uma vez por semana, pelo menos por 2 meses, tá? E a dor abdominal, ela pode ser contínua e pode ser episódica. Tem uma ausência de evidências de doenças metabólicas, inflamatórias, anatômicas ou neoplásicas que expliquem, né, os sintomas. A causa, né, da dor abdominal, ela é multifatorial, tá? Então nós teremos, né, vocês vão ver no decorrer, né, da aula, nós vamos ter as causas, né, serão multifatoriais, tá? Pode ser a causa, né, hereditária, né? Pode ser uma causa, né, psicológica da criança, é um sinal, né, que pode ser um sinal de abuso, de bullying, né, na escola, um sinal de maus tratos, né, de depressão, tá? Aquela criança que pode estar iniciando um quadro depressivo, isso tudo, né, é importante nós observarmos essa criança, tá? E também, né, falar francamente com os pais, tá? Então, é muito importante, né, a anamnese, o exame físico, tá? Ele é importantíssimo, como eu falei também nas causas, né, dos transtornos, né, de evacuação, a anamnese, você tem que pegar, né, e parar e realizar uma anamnese, né, bem feita, tá? Com todos aqueles, né, quesitos que nós passamos para vocês, tá? A história patológica pregressa, a história familiar pregressa, tá? Saber, né, quando que houve, né, o controle esficteriano dessa criança, tudo isso, né, é importante. Então, agora vamos ver, né, quais os principais aspectos potencial alarme nas crianças portadoras de dor abdominal crônica, né? São aquelas, tipo assim, o que você deve ter alerta, né, quando essa criança, né, está sentindo uma dor abdominal crônica. É importante nós termos, né, uma história familiar de doença inflamatória intestinal, doença celíaca, úlcera péptica, tá? Retocolite ulcerativa, isso é importante. Nós teríamos, né, é uma dor persistente em quadrante superior direito ou inferior direito, que é dor abdominal, né, crônica funcional, geralmente ou é periumbilical ou epigástrica, tá, sem irradiação, tá? Isso é importante nós falarmos. Disfagia, odinofagia, são coisas que nós deveremos alertar nessa criança, né? Fala que sente dor, né? Sente uma disfagia, dor ao engolir, vômitos persistentes, né? Vômitos persistentes, perda sanguínea gastrointestinal, né? Se houver, né, presença de sangue, né, nessas fezes, se houver diarreia noturna, dor, né, articular, né? Qualquer dor articular que ela comece, né, a se queixar bastante, tá? Alguma enfermidade periretal, perda de peso involuntária, ou houver alguma desaceleração, né, do crescimento, perda de peso, né, também inexplicável. Por exemplo, uma criança que para de realizar as atividades, né, diárias que eram prazerosas, a febre, né, não explicada, isso tudo, né, nós teremos, né, que estar bem, nós teremos que saber, né, saber se, por isso que é necessário fazer uma anamnese, tá? Então, ó, é importante, né, se as crianças, né, têm artralgia, artrite, tosse crônica,
asma, respiração bucal, se tem algum sintoma, né, urinário, cefaleia, tá? Sonolência após as crises de dor, se essa criança tem sonolência, né, pensar em quê? Né, em várias outras patologias, tá? Perda de crepa, de perda de peso, de retardo do crescimento, retardo puberal, palidez cutâneo mucosa, febre, né? Ela pode ter náusea, vômito, né? Até quando você tem uma dor muito grande, né? Vocês sabem, né? Que nós poderemos ter, né? Ocorrer sintomas neurovegetativos, tá? Como palidez, sudorese, náusea, vômitos, né? Pode ocorrer. Mas quando ocorrer, nós teremos, né? Que pelo menos, né? Fazer uma boa anamnese, um exame físico, alguns exames complementares para nós falarmos, né, que é um sintoma, né, neurovegetativo, tá? Então, ó, é importante, né, nós vermos se tem algum parente que tem um transtorno gastrointestinal, tá? Alguma pessoa, né, que tenha enxaqueca na família, que tenha tuberculose, tá? Que tenha quadro depressivo, se essa criança está tendo bullying, né, como é que está sendo, né, o quadro comportamental dessa criança, como está sendo, né, o rendimento escolar dessa criança, tá? Se ela quer ir na escola ou não, tá? Então, ó, se a dor, né, ela acorda, tá? Essa criança, nós também temos, né, que nos preocupar, né? Uma dor que acorda a criança, isso é muito importante, tá? E a dor que interfere, né, nas atividades da criança, né? Ela não quer mais brincar, ela não quer mais fazer mais nada, tá? Porque sente muita dor abdominal, correto? Então, olha, o transtorno, nós teremos agora, né, a dispepsia funcional, tá? Que é um transtorno, né, heterogêneo, né, comumente associado a diferentes distúrbios fisiopatológicos de base com padrões sintomáticos específicos. Nesse grupo estão incluídas anormalidades da função gástrica motora, hipersensibilidade devido à sensibilização central ou periférica e tem sido demonstrado uma acomodação gástrica prejudicada determinada pela diminuição da capacidade de relaxamento do estômago em resposta ao alimento, né? Isso, né, seria, né, a fisiopatologia da dispepsia funcional, tá? Então, ó, os critérios diagnósticos de pepsia funcional são aqueles, né, que o perturbadores por pelo menos 4 meses, tá? Ele deve incluir, né, um ou mais dos seguintes sintomas, pelo menos por 4 meses: plenitude gástrica pós-prandial, saciedade precoce, dor em queimação epigástrica não associada à defecação, não alivia com a defecação. Após a avaliação apropriada, os sintomas não podem ser totalmente explicados com outra condição médica. Os critérios preenchidos durante pelo menos 2 meses antes do diagnóstico. Ainda, né, você pode ver ainda dentro da dispepsia funcional, os seguintes subtipos são agora adotados: síndrome de desconforto pós-prandial, tá? E síndrome da dor epigástrica. O pós-prandial inclui a plenitude pós-prandial perturbadora ou saciedade precoce que impede finalizar uma refeição regular. Sintoma que reforça o diagnóstico inclui distensão abdominal superior, náusea pós-prandial ou eructação excessiva. Síndrome da dor epigástrica, a qual inclui todos os seguintes sintomas: dor incômoda, suficientemente intensa que interfere nas atividades normais, ou queimação localizada no epigástrico, a dor não é generalizada ou localizada em outra região do abdômen ou do tórax e não é aliviada pela defecação e eliminação de flatos, tá vendo? Critérios dão sustentação pode incluir dor e queimação, mas sem componente retroesternal, tá? Não tem aquela dor retroesternal. E a dor é comumente induzida
ou aliviada pela ingestão de alimentos, mas também pode ocorrer em jejum, tá? Então, pode ser, né, induzida ou aliviada pela ingestão de certos alimentos, né? Como eu falei, né? Café, gordura, nós teremos, né? Isso depende muito, tá? De pessoa para pessoa, né? Repolho, feijão, é, é, refrigerantes, né? Coisas picantes, né? Essa pimenta, esses, por exemplo, mostarda, né? Por exemplo, vocês vão ver também, muito comum, né? A pessoa se sentir com esses picantes, mostarda, ketchup, tá? Isso é muito comum, tá? Então, o tratamento, né, da dispepsia, alguns alimentos podem agravar os sintomas, tais como cafeína, pimenta e gordura, agentes anti-inflamatórios, né, não esteroides, né, cataflã, por exemplo, diclofenaco de sódio, tá, dá muita dor, né, qualquer um desses anti-inflamatórios dá muita dor, né, epigástrica, tá, os quais todas essas, né, devem ser evitados, tá. Fatores psicológicos que podem contribuir para a intensidade dos problemas, isso nós vamos ter que avaliar, né? Se a criança, né, está tendo na semana de prova, tá? Se é uma criança que está brigando com o namorado, né, que está brigando com os amiguinhos, ver o que está acontecendo, se ela está tendo bullying na escola, tá? Então, o que nós podemos até utilizar, né, são os bloqueadores ácidos associados a antagonistas dos receptores de histamina e inibidores da bomba de próton, podem ser indicados quando a dor e o sintoma for predominantemente, né, náusea, vômito, né, náusea, né, flatulência. Nós temos também uma dor, né, epigástrica, tá? Então isso aqui nós poderíamos, né, realizar. E se tem aquela saciedade precoce, se a criança relata saciedade precoce, nós poderíamos é, prescrever, né, os procinéticos, que no caso, né, é a domperidona, tá? E agora nós já vamos passar, né, para a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela é considerada um transtorno do eixo cérebro do eixo cérebro, trato digestivo, né? Os sintomas quer sejam diarreia ou constipação com dor intensa e estresse, né, psicossocial. A hipersensibilidade visceral pode estar relacionada com o nível de estresse da criança, tá? Por exemplo, ansiedade, depressão, impulsividade, a irritabilidade, tá? Isso tudo, né, vai fazer com que haja uma hipersensibilidade, né, visceral dessa criança. Então, é por isso que é importante nós fazermos, né, na anamnese, tá? Então, fisiopatologia, né, dos transtornos, tá? Tem sido demonstrado um aumento de citocinas pró-inflamatórias na mucosa digestiva. E este aumento pode ser induzido como consequência de um episódio, por exemplo, de uma gastroenterite pós-infecciosa, tá? Vai fazer, né, que haja citocinas inflamatórias, né, levando que a dor abdominal. Alterações do microbioma intestinal, embora não esteja clara se essas alterações são causas ou resultados das síndrome do intestino irritável e seus sintomas, e altos relatos, né, de estresse, ansiedade, depressão, problemas emocionais com próprios pacientes com síndrome do intestino irritável, né, porque pode estar relacionado, tá? Mesmo sendo criança, nós poderemos, tá? E nós vamos ter que essas crianças, vocês viram, né? Ela tem mais uma hipersensibilidade, né, do eixo, né, gastro, né, cerebral, tá? Então isso é importante nós sabermos. Então, olha, os critérios diagnósticos da síndrome do intestino irritável, tá? Nós teremos, né,
deve incluir, né, dor abdominal de duração pelo menos 4 dias por mês associada com mais de um dos sintomas. Ela está relacionada à evacuação, tem uma alteração, né, das frequências de evacuação e é uma alteração também no formato das fezes. Esses critérios preenchidos pelo menos por 2 meses antes do diagnóstico, quer dizer, todas são dores abdominais crônicas, né? Acima, né, de 2 meses, tá? Você vê que ela é ela realmente, né, é longa, né? Até você fazer o diagnóstico, né, essa família realmente já está estressada. São 2 meses, né? A criança, pelo menos, quatro, dura 4 dias, né, por mês, tá? Quer dizer, uma vez por semana ela está relatando dor, tá? Então, então, nas crianças com constipação, a dor não é aliviada com a resolução da constipação, tá? Na criança cuja dor é aliviada, elas sofrem de constipação funcional, tá? Não é síndrome de intestino irritável, tá bom? Então, quer dizer, aquelas crianças que têm uma constipação e a dor, ela é aliviada, tá? Com a evacuação, né? Então, ela é uma constipação funcional. Após a avaliação apropriada, os sintomas não podem ser totalmente explicados, né, por outra condição médica, tá? Então, nós vamos ver, né, que a síndrome do intestino irritável, ela é de grande importância à história clínica, um exame físico criterioso, o diagnóstico, né, diferencial com a constipação funcional, se o sintoma principal for a constipação. Se for diarreia, né, o principal sintoma, deve-se atentar então para a doença, por exemplo, uma infecção, tá? Uma infecção, por exemplo, doenças infecciosas, tá? Doença celíaca, má absorção de carboidratos, doença inflamatória intestinal, tá? Uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, doença celíaca, né? Doenças inflamatórias, infecções parasitárias, infecções bacterianas e também, né, como eu já falei, a má absorção do carboidrato, sendo que o mais comum, né, são a intolerância à lactose, tá? Então, e os cuidados de sinais de alarme que está naquele slide, né, que eu falei, quer dizer, é uma criança, né, que acorda de noite, é uma criança, né, que seus hábitos, né, diários, né, de, por exemplo, brincar, ele não está brincando mais, tá? É uma criança que tem vômitos recorrentes, está perdendo peso, tá? Não está crescendo, né, suficiente, né? Então, o ganho ponderostatural, né, não está sendo suficiente, isso tudo, né, nós temos que alertar, tá? Então, isso é importante, tá? Então, olha, o tratamento, né? Isso, a dieta de eliminação que reduz a ingesta, né, de oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e pólios fermentáveis, tá? Então seria, né, toda, né, você pode também fazer todas essas dietas. É importante nós encaminharmos, né, para nutricionista, tá? Para que ela possa fazer uma dieta equilibrada para essa criança, já que nós vamos suspender, né, várias coisas, tá? O tratamento comportamental também pode ser, né, indicado para esses pacientes, tá? O foco primário desse tratamento deve ser voltado para desenvolver uma habilidade de otimização para superar esses sintomas, né? E toda a literatura, né, fala, conforme eu já mandei para vocês, ela fala sobre as terapias comportamentais, né? Que é muito importante terapia comportamental para esses tipos de criança, tá? Em que elas vão focar, na hora que elas vão sentir a dor, tá? Elas focam em outras coisas, né? Em que não seja aquela dor, tá? Então, fazendo com que elas controlem, ela consegue controlar melhor essa dor, tá bom?
E agora, né, outro transtorno, né, de dor abdominal seria a enxaqueca, né, abdominal. A enxaqueca abdominal é a enxaqueca tradicional, tá? É o mesmo mecanismo fisiopatológico, tá? Sendo de forma episódica, autolimitada, estereotípica e apresentando intervalos livres de sintomas entre as crises. É muito comum a enxaqueca, né? A enxaqueca abdominal, a criança ter história de cefaleias repetitivas, tá? Então, isso é comum, tá? E relatam também mecanismos deflagradores, por exemplo, estresse, fadiga, a viagem, né? A criança fica estressada, fica ansiosa, tá? Por exemplo, é comum, né, quando tem na escola, né, nós temos semana de prova, por exemplo, tá? Então, quando ela sabe que vai ter um teste, tá? Então, isso tudo, né, são os mecanismos, né, deflagradores, né, dessa dor, tá? Então, e associados a sintomas, né? A náusea, vômito, anorexia, tá? E fatores de alívio, né? Que seria o repouso, o sono, né? Tudo isso, né? Ficar no ambiente calmo, escuro, tudo isso, né? Faz com que melhore essa dor, tá? Então, olha, a fisiopatologia, tá? Da enxaqueca, né? Abdominal, tá? Que nós temos, né? Que foi encontrado, né? Um aumento da atividade de aminoácidos excitadores foi encontrado nesses pacientes que têm a enxaqueca tradicional, tá? Aquela com cefaleia, o que possivelmente explica a eficácia do uso de certos medicamentos que aumentam a concentração do ácido gama aminobutírico, tá? Então, por isso que vocês viram, né, que é praticamente a mesma fisiopatologia, né, da enxaqueca tradicional, tá? E que há o tratamento também, né, ele se, existe uma eficácia, né, do uso desses medicamentos que aumenta a concentração sérica desse ácido gama aminobutírico, tá? Então, nós vamos ver, né, que nós vamos, é lógico, né, que para nós fazermos diagnóstico da enxaqueca abdominal, vai ter que requer, né, a exclusão de determinadas enfermidades, tá? Quando nós temos os sintomas episódicos e eles são intensos, nós temos que ver, né, se há uma obstrução intermitente do intestino delgado ou tem uma obstrução urológica, tá? Faz diagnóstico, né, diagnóstico diferencial com pancreatite recorrente, enfermidade do trato biliar, né, isso é importante, febre familiar do Mediterrâneo, transtornos metabólicos, como por exemplo a porfiria, tá? E algum transtorno psiquiátrico. Então, por isso, né, que também na doença crônica, né, na dor abdominal crônica na criança, falar que nós não vamos pedir nenhum exame, né, isso é, assim, é difícil, tá? É lógico que nós vamos ver, né, nós já vamos praticamente falar, né, para a mãe, para o pai, em que nós já estamos praticamente com o diagnóstico, né, mais ou menos estabelecido, tá? Mas para nós estabelecermos, né, nós temos que fazer alguns exames para também, né, descartar, né? Porque tudo isso, né, é através, né, de descarte, tá? Então, nós podemos, né, fazer, tá? É um exame de sangue, tá? Um PCR, um, um exame de urina, tá? Um exame parasitológico de fezes, tá? Isso tudo, né, é importante nós, pelo menos isso, né, nós realizarmos, tá? Fazer um ultrassom, um raio-x de abdômen, né? Isso depende muito, né, de cada profissional. Nós vamos ver que temos pessoas que pedem, né? Vão falar que não precisa, né? Isso é muito fácil falar que não há necessidade. Agora vai depender muito, né, da família, se você tem condições, né, de fazer um exame de raio-x, por exemplo, se você tem condições de conhece, faz um excelente exame, o médico que faz o ultrassom for um excelente profissional e que você confie, então vale a pena você investir nesse exame. Agora, fazer o exame por fazer não adianta, tá?
Então, o tratamento, né, ele deve ser determinado, né, pela frequência dessa dor abdominal, tá? De quanto em quanto tempo, né, como nós estamos, tá? A intensidade e o impacto dos episódios, né, da enxaqueca abdominal sobre a vida diária da criança e da família. O uso oral de pisotifen, uma droga com efeitos anti-serotonina e anti-histamina, tem produzido um efeito, né, um benefício profilático bem grande, tá? Nunca usei essa droga, tá? A enxaqueca abdominal, né, geralmente eu encaminho para o gastro, né? Se você pensar, né, numa enxaqueca abdominal, tá? Para realmente nós podermos fechar esse diagnóstico, né, em conjunto, né? Não sozinho, tá? E o uso profilático com droga também, tá? Como, por exemplo, né, amitriptilina, propanolol, ciproheptadina, tem sido, né, muito exitoso, tá? Mas, sinceramente, né, eu não conheço, né, criança que utilize, que houve necessidade, tá? Então, nós temos também, é importante, né, nós encaminharmos essa criança também, né, para uma terapia, tá? Isso é importante, né? E a terapia comportamental é a mais indicada. Então, os critérios diagnósticos, tá, de enxaqueca abdominal. Então, ó, pelo menos os critérios devem ser preenchidos por pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Quer dizer, vocês vão ter que ter um bom relacionamento com essa família, né? Explicar, né, que realmente uma dor abdominal demora, né, para a gente poder fazer, né, o diagnóstico, tá? O diagnóstico, né, é por exclusão, não tem um exame, né, que você peça, né, que vá fazer um diagnóstico, tá? Então isso é muito importante nós sabermos, né, nós definirmos bem, tá? Isso com a família. Então, olha, deve incluir todos os sintomas dos seguintes com ocorrência de pelo menos 2 vezes, tá? Ó, episódios paroxísticos e dor intensa, periumbilical, na linha média ou difusa do abdômen, persistindo 1 hora ou mais, deve ser sintoma mais ou menos intenso e incômodo. Quer dizer, aquela criança, né, ela para de brincar, ela fica quieta num local, né, que realmente, né, não quer ser incomodado, tá? Isso ela para de brincar. Os episódios são separados por semanas ou meses, quer dizer, não é toda semana que ela vai ter essa dor. A dor é incapacitante, né, interfere na atividade normal. Sintomas são de padrão estereotípicos de cada paciente. E a dor, né, está associada com uma ou dos mais seguintes sintomas, ó: anorexia, náusea, vômito, cefaleia, fotofobia, palidez, né, a criança fica pálida, fotofobia, quer dizer, tem um diagnóstico, é aquela criança, né, que geralmente também, né, tem enxaqueca, tá? Aquela enxaqueca tradicional. Após a avaliação apropriada, os sintomas não podem ser explicados por outra condição médica. Tá? Então, isso é importante, né? Vocês viram os critérios diagnósticos, é importante nós termos isso, tá? Para para fazer também com que a família, né, fique mais tranquila e que realmente vai demorar o diagnóstico, tá? E agora, né, nós teremos a dor abdominal funcional inespecífica, a DAF, tá? Não, nós vamos ter, né, que a DAF, tá? Eles não apresentam hipersensibilidade retal, em contraste com as crianças portadoras da síndrome do intestino irritável, tá? Não apresentam. São portadores de DAF, eles apresentam um ritmo de concentração antral e esvaziamento gástrico mais lento quando ingerem alimentos líquidos em comparação aos controles sadios, tá? Isso aí foi um estudo, né, que foi realizado e viram, né, que eles têm um esvaziamento, né, gástrico, né, mais lento, né, em comparação com os controles sadios. O significado clínico desse achado não está totalmente definido.
Há evidências de associação entre o estresse psicológico e a dor abdominal crônica em crianças e adolescentes. E a dor abdominal, né, crônica está associada a eventos estressantes na vida, como o divórcio dos pais, hospitalização, nós temos o bullying, abuso sexual, tá? Então, e vocês vão ver que é isso, né, que nós e é uma dor, né, que realmente ela é mais ainda, né, é uma dor abdominal, né, que está mais relacionada, né, a estresse, né, psicológico, tá? Do que a outras, do que do que os outros sintomas, tá? E vamos relacionar também, olha, que querendo ou não, essas pessoas têm uma alteração no esvaziamento, tá? Na contração antral e esvaziamento gástrico, tá? Estão mais líquidos, né? Eles estão mais lentos quando ingerem alimentos líquidos, tá? Então, isso eles têm realmente. Agora, né? Então, a fisiopatologia, né, da dor abdominal funcional inespecífica, né, e de outras dores abdominais, nós sabemos que está cada dia mais, nós temos que os fatores, né, são multifatoriais, né, nossas causas, né, são multifatoriais, e nós temos também o envolvimento do eixo cérebro do intestino, fazendo com que os episódios estressores levam a episódios de dores abdominais, tá? Como nós vamos ver aqui nesse slide, né, nós vamos ver, olha, que a hiperalgesia pode ser identificada em alguns indivíduos e está relacionada a um menor limiar dos sinais gerados no trato gastrointestinal e enviados, né, por via neural ao cérebro. Nós temos que há estudos que relatam que essas pessoas podem ter realmente um distúrbio de motilidade, tá? Assim como nós já falamos no slide anterior, tá? Agora, nós temos fatores, né, protetivos e fatores de riscos, tá? Por exemplo, a genética, tá? Predisposição genética, estressores, né, ambientais, perfil psicológico da criança, tá? E o gênero, tá? São fatores o quê? Fatores de risco, tá? E nós temos também, né, os fatores protetivos, tá? Em que nós vamos ter, né, a cultura da família, o gênero, né, também da criança, tá? As condições emocionais familiares também faz com que são fatores de risco e os fatores protetivos. E isso, né, vai dar um resultado, né, do episódio. Pode ser, né, um episódio, né, que responde uma criança, né, que vai responder mal, tá? Aquela dor, né, fazendo com que essa dor, né, se torne crônica, tá? E que vai fazer com que essa atividade diária dela, né, seja toda, faça com que ela não vá na escola, né, não brinque, tá? E também, né, aquela criança, né, que tem um bom resultado, tá? Isso depende muito do quê? Dos fatores de risco e os fatores, né, protetivos. Então, é muito importante fazermos também, né, essa história, né, essa anamnese, né, relacionar a criança, né, que está tendo maus tratos, se como é que as crianças que estão sempre sendo hospitalizadas, crianças que vão muito, né, ao pronto-socorro, como que está sendo o relacionamento com os pais, se são pais separados, né, como vive essa família. É importante verificar se ela está sofrendo bullying, se tem algum estresse na escola, como está sendo, né, como está sendo, né, todo o relacionamento, a evacuação, né, como está, né, se ela está tendo, né, muita também disúria, tá? Se está tendo polaciúria, isso tudo, né, é importante. Então, nós vamos ter, né, que as crianças portadoras da DAF frequentemente relatam sintomas somáticos inespecíficos e extraintestinais que necessariamente não requer uma investigação laboratorial ou radiológica, né? Mas isso é muito fácil a gente falar, né? Geralmente, né, como eu já disse, né, é importante, né,
nós queremos pedir um exame, então tá, então vamos pedir, né, exames simples, tá? Como, né, uma avaliação, né? Nós vamos ter um hemograma, tá, completo, né? VHS, o PCR, tá? Um exame de urina. Nós vamos fazer também um EPF, tá? Que é importante, tá? Função tiroidiana, amilase, lipase. Por exemplo, observar, né, se nós retirarmos a lactose, tivemos uma melhora da dor, então, né, nós temos que tudo tem que relacionar. Outra coisa também que nós vamos ter que ver que no critério de Roma 4, né, eles falam que deve ser solicitada, né, a investigação laboratorial, né, para a doença celíaca, né, a sorologia, pedir rotineiramente, tá? Só que isso, né, nem sempre tem condições. Então nós vamos ter que ver realmente, né, como que é, nós vamos ter que ver na anamnese, né, a história familiar, se tem alguém com doença celíaca, né, mas sabendo que no critério de Roma 4, tá, é rotina nós solicitarmos, né, a sorologia para a doença celíaca, tá? É o que manda. E nós vamos ter que na tabela 2 estão apresentados sinais de alarme que sugerem uma investigação diagnóstica adicional, tá? Tratamento como citalopram mostrou-se com uma tendência efetiva em ensaios clínicos realizados, né, para dor, né, abdominal funcional, né? Isso aí nós vamos ver que está sendo utilizado, né? Mas isso, como eu falei, né, isso já não fica mais para o médico pediatra generalista, né, lá do posto, tá? Isso aí nós vamos mais, né, deixar para o gastro, tá? E a terapia comportamental cognitiva tem proporcionado benefício de curto e a longo prazo para os pacientes portadores de DAF. Isso sim nós podemos realizar, né, já no posto, tá? Já encaminharmos, né? Você viu que é uma criança que está relacionada com as condições ambientais, criança estressada, encaminha para o psicólogo. Isso é importante. Então, a tabela 2, né? Então, os principais aspectos potenciais de alarme nas crianças portadoras de dor abdominal crônica, ó, história familiar, né, de doença celíaca, isso aqui, né, nós já falamos todo, tá vendo? Ó, perda de peso, né, involuntário, desaceleração, retardo da puberdade, febre não explicada, tá? Disfagia, dor persistente, né, de quadrante superior direito ou inferior direito, isso tudo, né, nós já falamos lá no início, tá? O julgamento clínico deve ser devidamente considerado, analisando o que deve ser um sinal de alarme no contexto geral da história e do exame físico do paciente. Então, agora, né? Então, os critérios diagnósticos de dor abdominal funcional inespecífica, tá? Eles devem ser preenchidos por pelo menos 4 vezes no mês e incluir todos os sintomas, tá? Que seria dor abdominal episódica ou contínua e que não ocorre somente nos eventos fisiológicos, como por exemplo alimentação, menstruação, ela ocorre, né, em eventos como por exemplo ela está, né, brincando, tá? Para de brincar e relata dor, tá? Por exemplo, ela tá assistindo um filmezinho, tá? E para de assistir o filme e relata dor. Está na aula, né? Relata dor abdominal. Tá? Então, isso tudo, né? Nós temos que não são somente nos eventos fisiológicos. Por exemplo, também dor ao evacuar, né? Não esquecer, né? Que a evacuação, né? Ela sente dor, então isso é importante. Critérios insuficientes para caracterizar, né? Síndrome do intestino irritável, dispepsia funcional ou a enxaqueca abdominal. Após a avaliação apropriada, a dor abdominal não pode ser totalmente explicada por outra condição médica.
E outra coisa, né? Os critérios, esses critérios todos, eles devem ser preenchidos por pelo menos 2 meses antes do diagnóstico. Quer dizer, 60 dias essas crianças, né, têm que sentir esses, né, sintomas que estão aqui. E outra coisa, né, não esquecer que enxaqueca abdominal, né, o critério, né, que deve ser preenchido pelo menos 6 meses antes, né, do diagnóstico, tá? Então, para finalizar, né, os membros do comitê fazem algumas recomendações para a necessidade de serem realizadas pesquisas comuns que se aplicam a todos os transtornos gastrointestinais funcionais, os quais incluem estudo epidemiológico com diferentes culturas, né, que nós vimos lá atrás, né, que a cultura, né, pode ser um fator, né, protetivo, tá, dependendo da cultura, né, daquele paciente, tá, daquela família em si, compreender melhor a história natural desses distúrbios, estudos da fisiopatologia, como por exemplo o microbioma e o eixo cérebro-trato gastrointestinal, isso é importantíssimo, tá? Nós conhecermos, né, toda essa fisiopatologia e que nós falamos durante a aula, e uma inclusão precoce das crianças em ensaios clínicos terapêuticos com medicamentos emergentes e sobre a qualidade de vida dessas crianças também. Tá? Então é muito importante, é necessário ter uma consulta calma, tá? Ter um bom relacionamento médico-paciente, nós temos que ser investigativos, tá? E nós sabemos que e também ter um feeling, tá? Isso é importante, né? Nós temos aquele feeling, né, durante a consulta, tá? Observação, né? A ectoscopia, tá? Isso é importante, tá? Observação do trato, né, da mãe com a criança, né? A criança, né, com seus familiares, né? Porque vocês viram, são crianças mais velhas, né, que já falam, tá? De 4 acima de 4 anos, geralmente, né, que você vai fazer o diagnóstico da dor abdominal, né, crônica, tá? E já existem estudos que 30% das dores abdominais crônicas, elas se tornam persistentes, tá? Então, isso é importante ter um bom relacionamento, né, médico-paciente e é um diagnóstico difícil por exclusão, mas tem que ser feito, tá bom? Então, obrigada, até logo, tá? Que tenham, né, uma boa semana para vocês.